Oi, oi, tudo bom com vocês? Seguinte, vim falar um pouquinho sobre essência, né? O que é a minha essência? Como que eu me conecto à minha essência? A gente acorda de manhã cedo, liga o piloto automático, faz tudo para todo mundo, se enche de tarefa no dia, né? Durante o dia, cuida de tudo, mas no fundo a gente sente que algo dentro da gente tá meio adormecido, principalmente as mulheres, certo? As mulheres a partir dos seus 35, 40, 50 mais, né? É como se ao longo da vida a gente fosse se afastando da nossa essência. O que que seria essência? A essência é o que tu é de verdade, sem máscaras, sem obrigação nenhuma, é, os papéis que o mundo quer que a gente seja, né? Os papéis que o mundo colocou sobre você, mulher. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando a mulher ela se desconecta da sua essência, ela começa a sentir alguns sinais. E às vezes esses sinais são bem dolorosos. O primeiro sinal é viver no automático, certo? Faz e sente o vazio. Ela acorda, ela trabalha, ela cuida dos outros, ela sente um vazio silencioso por dentro, ela faz muito, mas não sente prazer no propósito, não tem propósito, né? Ela não sente prazer naquilo que ela faz mais. Então a vida ela parece uma sequência de tarefas. O segundo é reprimir as emoções, reprimir o que ela sente. Então você aprendeu a ser forte, você aprendeu a não incomodar, né? Aquela criança que está lá atrás, que os pais, né, falam sobre, não, fica quieta, não incomoda. E a gente tá ali, só repetindo padrão, colocando a necessidade do outro na frente da sua, sempre fazendo pelo outro primeiro, não conseguindo dizer um não, e você vai ficando para trás. E às vezes o forte demais, ela te afasta da tua sensibilidade, certo? E aí você acaba se distanciando dessa alma feminina. E daí tu começa a perceber que tu perdeu tempo, né? Perdeu o contato com o que realmente tu sente, com o que realmente tu quer, o que tu quer. Então, muitas vezes, a gente nem sabe responder uma simples pergunta. O que que eu desejo para mim? Às vezes eu paro para pensar. Hoje eu já me trabalhei muito em relação a isso, porque eu também passei por isso, mas eu hoje consigo dizer um não bem dado e sem nenhum peso na consciência, porque primeiro eu tenho que fazer por mim, porque eu me perdi lá atrás durante muitos e muitos anos. Eu fui me reencontrar há pouco tempo. Eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para o meu interior, eu comecei a olhar para o meu exterior e eu vi que eu estava desconectada da minha essência. Parecia ser outra pessoa. Então, assim, o primeiro não que eu dei, quando uma pessoa veio me pedir algo e eu disse não, eu não posso, eu não consigo hoje. Foi meio doloroso, assim, doloridinho, mas depois foi uma bênção. Porque daí eu aprendi a dizer não e eu primeiro sempre me coloquei agora, a partir de um momento que eu entendi, eu me coloco em primeiro lugar. Eu não deixo que o outro mande em mim. Então isso, a gente tem que olhar para isso, porque senão a gente se perde. E é fácil, é rapidinho se perder novamente. Porque se eles conseguirem comer pela beirada e não, mas veja bem, me ajuda aqui, me ajuda lá. Não vou dizer que não é para não ajudar, não é isso. Se você puder ajudar, beleza. Eu também faço de tudo pelos outros, mas eu primeiro olho para mim. Se naquele momento eu realmente preciso me deixar de lado e fazer o que o outro está pedindo, tá? O terceiro é buscar essa aprovação do outro. Quando a gente esquece de quem a gente precisa que alguém nos diga, né? Se a gente está no caminho certo, se não está,
A gente precisa da validação do outro. E isso também vem lá de trás. A validação no relacionamento, no trabalho, na nossa aparência. Então, quando eu fico esperando muito pelo que o outro tem a dizer e acabo esquecendo daquilo que está aqui dentro, né? Se realmente eu posso fazer aquilo ali ou não, ou se eu fiz bem feito ou não, eu tenho que ver aquilo ali com os meus olhos, não que o outro precisa olhar para dizer tal coisa. Às vezes a gente acaba se decepcionando mais ainda com o que o outro vai dizer. Só que fica esperando essa validação o tempo todo, né? A gente acaba se adaptando ao que o outro vai dizer. A gente deixa a nossa autenticidade de lado. Então, isso não é legal, tá? O quarto é o cansaço emocional e o desânimo. Nada parece suficiente. Então, a alma, ela vai pedindo, silencia, descansa, pausa um pouco. Mas a gente não, né? Os macaquinhos na cabeça da gente estão o tempo todo ali falando e deixando a gente exausta, irritada. Aí tu explode por qualquer coisa, desmotivada. Então a gente tem que se olhar, a gente tem que olhar para dentro, né? Principalmente para dentro, para o nosso interior. A nossa energia, se a gente deixar que isso aconteça, chega uma certa hora que a energia vital, ela é drenada, ela é sugada. E o problema é que a gente acha que a gente é forte o suficiente, eu dou conta, eu faço, a Mulher Maravilha, né? Eu dou conta, eu faço, pode deixar comigo, a tal da guerreira, eu dei esse nome. Então, assim, ó, vocês não podem pensar que vão dar conta de tudo, que eu vou fazer isso pelo outro, que eu vou fazer isso, sabe? E te deixar de lado. Porque o corpo vai padecer. E o problema é que não é só o corpo físico, é o corpo mental, o corpo emocional, energético. E a gente começa a adoecer lá de trás dos outros corpos até a doença se instalar no físico. Então vocês imaginam a quantidade de peso que tem, de carga que tem nisso aí. A gente acha que é coisa boba, mas não é. Se tu parar pra pensar, é bem sério, tá? O quinto é quando o brilho do olhar se apaga, né? A nossa alegria, ela simplesmente desaparece. Então, assim, ó, a energia da alegria, a frequência, ela é bem alta. E se a gente perde isso, a tendência é a gente não conseguir metade daquilo que a gente deseja pra gente. Porque essa frequência baixou, acabou. Então, mesmo quando tudo parece bem, tá faltando alguma coisa. Tá faltando vida naquilo ali, tá faltando verdade, tá faltando propósito, tá faltando você. Você se interiorizar e saber que a pessoa mais importante da sua vida é você. Quando a gente está desalinhado, né, da nossa essência, esse brilho acaba realmente indo embora, a felicidade, né? Às vezes a gente, como a gente vive no automático, às vezes a gente nem percebe isso, mas a gente não consegue, às vezes, expressar um sorriso ou fazer com que aquele dia seja um dia gostoso, leve, né? Quando a gente está desconectado, o nosso brilho se apaga. Então, não deixa que isso aconteça com você. Se isso já está acontecendo, você tem que voltar para você. Você tem que fazer algumas viradas aí de chave, tá? É claro, né, que a boa notícia disso tudo é realmente tu parar, analisar o que eu desejo, o que eu não quero mais, o que eu preciso deixar ir, vou me reconectar com a minha essência novamente, né? Esse reencontro, quando tu decide que esse reencontro precisa acontecer, é quando você começa a se ouvir. Quando tu começa a te permitir a sentir, quando você se permite desacelerar, não queira fazer tudo de uma vez só. Respira. Às vezes a gente esquece de respirar. A gente não tem consciência da respiração. A gente está tão cansada, tão estressada. A ansiedade está num pico que se a gente soubesse que a respiração, ela controla tudo isso, seria uma maravilha. Quando você volta a dizer sim para o que o teu coração vibra e não para o que te esgota,
esse realmente é o verdadeiro processo de tu voltar para casa, de tu voltar para ti. Então, eu acho que vale muito a pena, né, fazer todo esse movimento de não fazer só pelo outro, de tentar fazer um pouquinho por você. Eu falo isso para vocês de cadeirinha. A partir do momento, é óbvio que às vezes acontece isso numa situação que foi um baque na vida da gente, por exemplo. Só que não queira fazer isso por você esperando esse baque, né? Todo mundo diz, não vai pelo amor, vai pela dor. E é realmente verdadeiro isso. Então não deixe que isso aconteça. Vai fazer por você por amor a você. Não adianta esperar que algo de ruim aconteça para você passar por todo aquele sofrimento e daí você voltar para dentro, você voltar para casa, tá bom? Se algo dentro de ti aí reconheceu essa mensagem, é porque a tua alma tá te chamando, assim como a minha me chamou. E eu escutei, eu tive olhos de ver e ouvidos de ouvir, tá? Esse é um momento de despertar, é um momento de você olhar com amor, olhar com leveza, lembrar de quem você é, porque a gente se esquece no meio do caminho, tá? E se por um acaso vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui. Eu trabalho com mulheres, né, para se reconectarem à própria essência, a viver com mais leveza, com propósito de verdade. Se essa mensagem tocou o coração de vocês, né, se a energia, a tua energia se conectou com a minha, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com outra mulher que está precisando ouvir isso hoje, tá bom? Abraço.